Saltou Paguete, espanou, com o Livro, puxa, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Uma verdadeira lenda do futebol goiano abrilhanta esta edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Nascido no Rio de Janeiro, Triel chegou em 1972 para encarnar o manto esmeraldino por uma década. E neste período foi e fez história. Campeonato Brasileiro, 4-4 com o Santos de Pelé, amistosos internacionais e muita polêmica. Mudou de cor, encerrou a carreira no Vila Nova, onde não se sentiu em casa. Triel virou treinador, com trajetórias inesquecíveis, comandando os times da capital e também do interior. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. No programa de hoje, Vinícius Tondolo, Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, estamos recebendo uma lenda do futebol goiano, Sebastião Hércules do Nascimento, conhecido popularmente por Triel. Por Triel, quem que é Triel? Cara, tranquilo, despreocupado. Olha, despreocupado não, preocupado lógico, né? Mas tranquilo e consciente de que tudo que você tem que fazer em termos para você conseguir o seu objetivo, você faz, né? E eu procurei dentro da minha carreira, porque normalmente acontece um detalhe interessante. Tem muitos hoje saudosistas, alguns jogadores saudosistas reclamam demais, né? Eu não reclamo de nada, não sou saudosista. Converso as histórias às vezes que acontecem, até com alegria, muita alegria, porque foi uma coisa bem feita, foi uma coisa boa, né? E é gostoso a gente relembrar o passado, tá? Com alegria, não com raiva. Poxa, eu podia ter feito aquilo, nada disso. Tudo que me foi passado pelo homem lá de cima, eu corri atrás. Infelizmente não fui um jogador de seleção brasileira ou um pouquinho mais do que eu fui até hoje, porque a gente, é o destino, né?
De repente, se eu fosse naquela época, quando em 1970, em 87, 80, não me lembro a data que eu saí daqui vendido para o Palmeiras, e depois eu voltei, não, em 77, que eu voltei para disputar a última partida contra o Vila Nova no Serra Dourada, o qual eu tive uma contusão que eu fiquei quase 2 anos parado, né? Se eu não tivesse voltado naquela época, eu não estaria aqui agora conversando com vocês, esse papo agradável, sentindo esse prazer de estar com vocês aqui. Por que Triel? Detalhe interessante, a minha família hoje me chama de Trião, né? Então, na época, 1966 ou 7, não sei, eu novinho, quando eu fui jogar no São Cristóvão, o treinador é um peruano chamado Emílio Palestrini, e ele não... é o El. Então, Triel, e pronto, e ficou, e o pessoal pegou esse nome e ficou mais bonito, né? Porque, Triel pega mal pra caramba, né? E é o meu nome, porque minhas irmãs, minha família todinha me chama assim. Triel, e agora eu queria que você me contasse um pouquinho mesmo, um pouco da sua infância lá no Rio de Janeiro, como é que era, que bairro que você morava, que lembrança que você tem dessa parte de sua vida? É impressionante, né? A minha infância no Rio, por incrível que pareça, você sabe, você vai lembrar muito bem. Foi na Beija-Flor de Nilópolis, onde eu morei, onde minha família mora. Inclusive, nós fomos campeão, em 72, quando vim para cá, nós fomos campeão da Beija-Flor, foi campeão em 72. Subimos, aliás, da Série A, da Série B para a Série A, ou seja, do segundo grupo para o primeiro, né, eu desfilando. E depois nunca mais desfilei, né, meu irmão? Vim para cá e bebi essa água de Goiás, nunca mais voltei lá. Mas a minha infância foi isso lá, jogando as bolas, jogando pelada. Conhecendo os amigos, tomando banho de rio, tudo que uma rapaziada fazia naquela época a gente fazia. Hoje em dia tá meio esquisito, né, rapaziada? Hoje, quando chega na faixa dos seus 12, 13 anos, já gosta de fumar, já mexer com isso, mexer com coisas erradas. Naquela época não tinha isso. O que a gente fazia era pescar, caçar rã, namorar e jogar pelada, só isso. Recentemente nós conversamos com o Luiz Dário, que também é do Rio de Janeiro, e ele até hoje tem na ponta da língua vários enredos. Ele que passou pela Portela, pela Caprichosa de Pilares. Você tem um enredo ainda da Beija-Flor que te marcou, Triel? Não, da Beija-Flor não tem não, mas tem um lance do Luiz Dário que ele sabe. Tem um que eu não posso falar. Ele sabe perfeitamente o que eu estou falando. O dia que você encontrar, você pergunta que ele vai te falar. Eu tive um com o Luiz Dário no Maracanã. Incrível que pareça, até um detalhe interessante, eu esqueci de contar sobre isso. A gente, quando é garoto, a gente tem aquela vaidade, né? E o treinador do São Cristóvão na época é o tal de Vavá. Vavá, que é bicampeão do mundo, Vavá, né? O peito de aço, eles falavam isso. Aí aconteceu o seguinte, eu cheguei e o Vavá trouxe os jogadores pro São Cristóvão, e teve um tal de Bruno, que é lateral direito, mas muito bom jogador, né? E eu senti que eu ia ficar no banco aquele jogo. E o Luiz Dário não era esse volante habilidoso, que ele era impressionante. Não sei como é que o Dadá conseguiu, rapaz. Ele era um lateralzinho, dava pancada nos caras, né? E depois virou um volante habilidoso, cheio de categoria. Pô, brincadeira. Aí o que aconteceu? E o Luiz Dário lateral esquerdo. E o Bruno jogava nas duas laterais. Aí eu cheguei no último treinamento, eu senti que eu ia ficar de fora do jogo contra o Vasco, no Maracanã. Aí eu cheguei no dia e falei, Hamilton, acho que é Hamilton, Demilton, sei, um negócio assim. Benilton. O cara me tirar, eu nunca mais volto aqui. Se me tirar, eu nunca mais jogo no São Cristóvão, vou embora. Isso aqui é umas 4 horas da tarde, o jogo à noite. Aí, para aqui, vai. Eu sei que aquela reunião pra lá, reunião pra cá, e eu ficava só de olho no Benilton e no Vavá, né? Aí eu vi o Benilton argumentando com ele, e eu vi quando ele falou assim, nossa, mas esse rapazinho é vaidoso, hein? E o meu falou, eu sei que tudo bem. Chegou na hora do jogo no Maracanã, dentro do vestiário, o Dadá tá lá sentadinho, aquela perninha cruzada, de sunguinha, para aquecimento, para entrar pro jogo, né? E aí eu tô vendo o pessoal, vai para lá, vai para cá, e eu vi o doutor chegando no Luiz Dário. Olhou assim, o garoto. O Luiz Dário, por que foi, não? O que foi, doutor? Pô, você tá passando mal, pô? Você tá amarelo, tá com medo? Ele, que é isso? Deixa eu ver do que, doutor? Tô não. Tá sim. Ô Benilton, esse rapaz tá com febre, não pode jogar não. Rapaz,
rapaz, tiraram o Dadá, botaram pro lado esquerdo e eu entrei na direita. Eu ria. E ele ficou, pô, você que é culpado, rapaz, você que é culpado. Eu falei, eu não, eu tô correndo atrás do meu, né, meu irmão? Aí eles tiraram ele, né, e eu entrei. Até hoje a gente conversa muito sobre isso, a gente ri muito. O Dadá é um cara sensacional. Desde a época de Juvenil São Cristóvão, começamos junto lá, bem garoto, né, com 16 anos. Então o Dadá é muito especial, um cara sensacional. E quando que você se tornou jogador profissional e quando foi a sua estreia? Qual foi a emoção que você sentiu? Rapaz, eu fico até arrepiado só em pensar, depois de tanto tempo, né? Foi no jogo São Cristóvão e Bangu, no Maracanã, preliminar de Brasil e Uruguai, 200 mil pessoas no Maracanã, e eu cheguei num treinamento da semana, eu vi uma ordem lá do presidente que eu ia treinar no profissional, na semana do jogo. Aí eu falei, tudo bem, tinha 16 anos, 17 anos, aí eu entrei, né, eu falei, tudo bem. Por quê? Porque tinham vindo o Lauro, lateral direito titular do São Cristóvão, venderam para o Cruzeiro, né, e o Carlos Alberto Parreira, que era preparador físico do São Cristóvão, né, na época, né, aí me guindaram para o profissional. E aí eu fui estrear contra o Bangu no Maracanã. Não tinha dimensão, eu não tinha noção do que seria aquilo ali, né? Porém, vontade muito grande, né? Depois, cara, é meio doido, só podia ser, porque pô, o que aconteceu do jogo, né? E eu fui pro jogo, nossa, olha, acho que foi o trajeto mais longo da minha vida, foi de Figueira de Melo até o Maracanã, porque eu vou dar um exemplo, é como fosse daqui ali no shopping, a distância, pertinho. E não chegava. E eu disse aquele ônibus velho de São Cristóvão, um ônibus antigo, sabe? Aquele ônibus que não andava nem 30 por hora. E chegando lá, e os caras xingando, jogando pedra no ônibus, né? Porque é brincadeira, né? E não chegava. Quando eu entrei no Maracanã, entrei no Maracanã, que eu entrei naquele vestiário, aquela camisa do time profissional, eu estava num estado emocional fantástico. Não é que estava com medo, eu estava doido para começar o jogo. Impressionante, eu queria jogar. Aí entrei, quando o time entrou em campo, que eu vi aquele Maracanã cheio, lotado, não tinha um... Pô, coisa linda aquilo ali, né? Aí vamos jogar contra o Bangu, pai, 1x0, 2x0, aí o Alexandre fez 2x1, 2x1, 44 no jogo, o jogo botou no cal. A favor do São Cristóvão, fui lá e peguei a bola pra bater, pô, peraí. No dia da sua estreia, Maracanã lotado, pênalti pro seu time, você foi bater. Peguei a bola pra bater. Instinto, né? Aí peguei a bola ajeitando assim, veio os caras, porque naquela época, hoje não, hoje você vê os jogadores com 16, 17 anos estrear na equipe profissional, meninos estreando, os caras dão uma bola. Antigamente não tinha menino jogando não, só nego. E aí o cara, tira esse moleque daí, o Arinos, o Codo. Aí o cara falou, não, aí quem batia o peito é o tal de Mansur, um cara que era estudar medicina, né, um cara muito educado, veio do Fluminense. Falou, não, peraí, ele tá com confiança pra bater. Quer dizer, ele falou que eu estava com muita confiança para bater. Ele disse que eu falo que ele estava pipocando, né? Jogou todo esse ponto em cima de mim. Eu falei, não, eu vou bater mesmo, é eu que vou bater. Ajeitei a bola, tomei distância, estou lá ajeitando a bola, virando lugar para encher, que o Parreira me ensinou. Que o lugar que você pode, o lugar que seu pé bate, pegar no bico onde enche, a bola sai com mais força. E eu batia forte demais na bola naquela época, né? Aí eu ajeitei a bichinha, ajeitando ali, quando eu vi, o cara botou o pé em cima da bola. Você era o goleirão, aquele dono de Birajara. Moto grandão. Nossa, vai bater na minha mão. Aí, como não é televisão, eu vou mostrar pra você. Eu fiz assim, você vai pegar com isso aqui, ó. Falei pra você, vai pegar com isso. Você juntou os dois dedos. Isso, você vai pegar com isso, tá? Aí, peguei, desamarrei a chuteira, apertei mais, dei mais 4 passos pra trás. Eu vi um gritar assim, ô, você tá muito longe da bola. Eu falei, para, longe da bola. Você vai pensar que é brincadeira. Eu cheguei, eu fechei os olhos e bati na bola. Eu não sei, não vi nem, eu fechei o olho e dei na bola. Eu senti o gosto da bola na garganta, de tão força que eu botei na bola. Ele nem mexeu. Ela bateu lá no fundo da rede, 2x2 o jogo, acabou o jogo pra mim ali acabou o jogo. Eu fui lá, peguei a bola, saí correndo de volta do Maracanã e os caras, e contagiei o povo, né? E o povo começou a vibrar e gritar, e eu correndo igual um doido, né? E ali foi o primeiro jogo da minha carreira, que foi uma coisa fantástica. Dali eu nunca mais saí, né? Aí fiquei no São Cristóvão direto, jogando, fazendo uns golzinhos de vez em quando. Hoje, futebol de Goiás, suas histórias recheadas, hein, João? Hoje tá muitas boas histórias do Triel no futebol carioca a princípio, mas no próximo bloco ele vai falar da vinda dele pro futebol goiano, não é mesmo, Triel? Tranquilo,
Aí à disposição, a hora que vocês quiserem. Triel, hoje é a atração do futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. As histórias de Sebastião Hércules do Nascimento, Triel, lateral direito, vestiu a camisa do Goiás durante 10 anos. E além disso, jogou no Vila Nova e ainda foi treinador de sucesso aqui no nosso futebol. Hoje são os destaques do futebol de Goiás, suas histórias. Triel, como é que você chegou aqui no futebol goiano? Olha, primeiro quando eu cheguei aqui em 72 que eu cheguei, né? Primeiro me deram uma passagem, eu saí do Rio de Janeiro pra cá, até Brasília. Agora eu nunca tinha vindo em Goiás, pô, como é que eu vou saber, pô? Entendeu? Aí, pô, eu tive que pagar a minha passagem de Brasília até Goiânia, né? Aí detalhe interessante, não é que era o pessoal de Goiás na época, você vê o tempo, tanto tempo atrás, que ainda depois eu vou fazer um comentário sobre isso aí, sobre esse problema. Eu cheguei, acho que 21 anos, não sei, eu garotão. Como é que eu andava no Rio de Janeiro? Eu andava aqui, eu nunca mudei minha maneira de ser. Ó, meu cabelo hoje é branquinho, tá branco, não tá? Mas não tá do mesmo tamanho? É a mesma coisa, não tem problema, tá? O cérebro, só a carcaça que não aguenta mais alguma coisinha, né? Mas a cabeça tá boa. Então, o que acontece? Eu cheguei numa quarta-feira à noite, né? E na quinta-feira de manhã, eu levantei no Hotel Presidente, aqui na Avenida Goiás com a Anhanguera. Acordei, como eu acordava assim, todos os dias na minha casa, onde eu estava. Bermuda jeans, desfiada, né? Descalço e sem camisa. Desci e parei no cruzamento da Goiás com a Anhanguera. Estou ali, né? Olhando o movimento do povo passar, né? 8 horas da manhã. Pô, começou a juntar gente. Eu falei, olhando assim, eu passava, ficava olhando para mim, e eu ali parado. Aí eu pensei que eu estava... Aí chegou o doutor Paulo Sérgio Miranda, que era o diretor do Goiás. Veio até me buscar numa compra que eu ia me levar no escritório do doutor Melchor Luiz Duarte de Abreu para me assinar contrato. Aí eu estou lá parado, eu falei, por que é isso aí? O doutor falou, aqui eles não estão acostumados com isso, de ver você está aí, ó, sem camisa, de bermuda e descalço. E nunca aqui em Goiás não tem isso, aqui em Goiânia não tem. E aí que eu fui observar o povo em volta, ninguém tava, só eu. Falei, nossa, que vergonha que eu fiquei, né? Aí eu falei, aí fui, entrei na compra, fui lá assinar contrato, bermuda sem camisa e descalço. Fui lá assinar contrato com o meu show. E foi quando ele falou para mim que o Goiás tinha um padrão de salário. Olha só, hein? Presta bem atenção, eu fui jogador mais caro do futebol goiano. Pra você ter uma ideia, eles compraram meu passe, não sei se foi 200 mil reais, na época, 200 mil, um negócio assim, meu passe. O Paulo Borges, quando saiu do Bangu, veio pro Corinthians, saiu acho que por 250, tá? Aí filmaram o helicóptero levando dinheiro, e o meu Goiás pagou à vista naquela época, né? Então o negócio estava bom para mim naquela época. Aí eu cheguei na hora de assinar o contrato, o doutor falou assim, Triel, olha, aqui é o seguinte, salário aqui é 1.500 de salário e 1.300 de salário e 1.500 de luvas. A gente não aumenta um vintém. Eu falei, não, mas é pouco demais. Eu falei, não podemos dar mais para você, que nós gastamos muito dinheiro no seu passo. Eu falei, mas peraí, eu gastava esse zero, não pedi para mim, não. Isso é o quê? 9 horas da manhã, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tudo bem, isso não serve para mim. Não, então infelizmente vão perder o seu pago. Problema de vocês. Eu já estava com 15% da época da venda do meu pai, já estava no meu bolso, um bolso paletó dentro do hotel. Falei, tranquilo. Aí saí dali, não assinei contrato, peguei no hotel, peguei o dinheiro, liguei para Vasco, comprei a passagem e voltei para o Rio de avião. 5 horas da tarde, estava viajando de volta. Eles acharam que eu não ia, fui.
Lá no Rio, pô, tranquilo, com dinheiro não vou. Aí cheguei no Rio, quando eu cheguei já tinha um dia no 10, pode vir. Aí eu, no outro dia, eu falei, agora eu só volto no outro dia. No dia eu voltei, assinei contrato direitinho, entendeu? E fiquei no Goiás durante esse tempo todinho, então tem amigos ali, poxa, eu gosto demais dali. Triel, e aí como é que começou a sua vida com a camisa do Goiás Esporte Clube? Você falou que a sua estreia foi no jogo contra o Santa Cruz? Isso, não, o Santa Cruz foi a minha estreia pelo o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Porque teve um problema, quando eu cheguei aqui, até inclusive, até o Mané de Oliveira, teve uma época aí que ele chegou e olhou, foi me entrevistar, no jogo com o Santa Cruz mesmo, foi me entrevistar, aí falou assim, escuta, você não acha que foi muito caro o seu passe, não? Eu falei, eu não sei, você vai ver eu jogar aí, você vê se valeu ou não, se não valeu, pode me devolver que eu vou embora. Eu briguei com ele assim, ele falou, não, tudo bem, vou ficar de olho em você. Eu falei, aí acabou o jogo, aí ele falou, não, tá bom, tá beleza, vale sim. Então são detalhes, né, dessa estreia, o qual eu fiz 2 gols, ganhamos de 4-2 de Santa Cruz, né, e o Goiás dali começou a jogar jogar o Campeonato Brasileiro, uma condição excepcional. Sobre como que era a rivalidade, você falou que tinha muita rivalidade já naquele período ali. Quem que era o principal rival do Goiás? Quando você chegou, tinha o pessoal da diretoria falou, para esse time aqui a gente não pode perder de jeito nenhum. Tinha algum? Tinha, o Vila Nova. O presidente falou, a gente ganhou do Vila, não precisa ser campeão não. Ganhou do Vila. Inclusive, tem um detalhe interessante, até da época, eu conto pra você o negócio do Vila Nova, eu ainda não completei, né? Que o Oswaldo Brandão, em 76, ele veio o torneio seletivo, eu até não completei, até para responder a pergunta dele. E ele veio e viu o jogo, né? E depois do jogo ele especulou que existia um jogador ali que tinha condições de jogar na seleção brasileira. Eles especularam, o pessoal da rádio descobriu que era eu, né? O qual eu fui no outro dia dar uma entrevista no jornal ali na Vila Goiás, quase perto do jornal, não sei se era Folha de Goiás, não sei, não me lembro mais. Aí eu dei entrevista, né, e no domingo jogava Goiás e Vila no Serra Dourada. O Levi de Assis, meu parceiro, até o soldado do Levi, nunca mais ouvi o Levi, ele falou, Triel, vamos aqui motivar o clássico. Ele, vamos sim. Por coincidência, o Goiás tem uma vantagem, o Goiás, que ele não atrasava o pagamento, pagava rigorosamente em dia. Então, no dia do pagamento, eles foram lá na boca do caixa e recebiam em dinheiro. Não era hoje que era depositado, não, no dinheiro. Eu peguei o dinheiro e vi, né? Para entrar no meu carro no São Bento da Serrinha, o Levi me pegou para motivar o clássico. Aí me perguntou, pão. Aí eu falei, não, inclusive tá aqui, ó. Recebi o bicho do jogo. Rapaz. Aí vamos jogar no Serra Dourada. Goiás e Vila, o estádio lotado. Só que no jornal saiu diferente. Botaram a minha foto lá e botaram assim, Triel afirma que no Vilão só tem cabeça de bagre. Pô, que é isso? Não para, jamais faria isso. Aí eu chego de manhã e eu vou ali tomar café ali no Pão de Queijo 55, no Hermoge ali, no Pão de Queijo, não sei se tem lá ainda, tem ainda? Pão de Queijo fantástico ali, bom demais. Eu fui com o Pão de Queijo, estou vendo o Jaldo, o jogador da farmácia ali da frente, me xingando, o povo do Vila me xingando, eu não sabia o que era. Ué, aí depois eu fui ver que era isso, falei, pô, não foi isso que eu falei, pô. Aí vou pro Serra Dourada, e aí, como é que faz, meu irmão? Olha o Serra lotado, o campo, e os caras jogando latinha de cerveja cheia, jogando laranja inteira em mim, e eu pegando a bola, é esse. Aí os caras gritavam assim, Triel, tudo Vila, Triel, viado. Vou bater nada a ver, né? E a torcida do Vila, do Goiás respondia, Triel. Uma coisa linda, Serra Dourada, lotadinho. Aí vai o jogo, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, e 40 e tanto, 30 no segundo tempo. O Peter pegou a bola no fundo, foi lá, driblou o Lúcio Frasson, chegou no fundo, meteu com a perna esquerda, eu entrei na diagonal, que ele vai bater, se passar eu entro, né? Quando eu entrei, ele cortou o cara com a esquerda para dentro de novo. Eu parei. O Link entrou, ele, Jorge Fernandes, ele cruzou de perna direita. Subiu os dois, trombaram, a bola caiu no meu pé, só 1-0. Goiás. Aí ficou naquele pra cá, né? Piscando lá, Triel, né? Aí eu cheguei lá no Senhor do Vila, assim, ficou a camisa assim, aqui, apontando lá. Poxa vida. Como é que eu saio na rua no outro dia? Aí formou essa rivalidade. Então existe essa rivalidade, Vila Nova e Goiás. Na época, era uma coisa, não é que era doentia, era uma rivalidade forte, sabe? Os caras, porque hoje é doente. Hoje os caras acabam o jogo, eles vão lá e matam o outro em ponto de ônibus, no meio da rua. Antigamente tinha isso não.
Tanto é que a Serrinha ali, na época que a gente jogava, não tinha um muro. Eu cansei de chegar domingo cedo, tá dormindo. Imagina só, você dormindo, aí você, nego esbarrando em você, você olha, o torcedor sentado na tua cama. Mais de 2.000 pessoas dentro da Serrinha, nos quartos ali com nós ali. Era uma coisa gostosa, coisa bonita. Antigamente os torcedores iam. Pô, eu me lembro quando a gente chegava na Praça Cívica, eles botavam ali bandeirinha vermelha de um lado, bandeirinha verde do outro, até no Serra Dourada. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje os caras querem brigar, querem matar, vai pela internet e já quer dar tiro, facada. Eu acho que não é por aí. Triel, hoje é o nosso convidado mais que especial aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. E no próximo bloco a gente vai querer explorar um pouquinho das suas memórias de jogos importantes que você disputou. Daqui a pouquinho você nos seleciona, nos elenca, tá bom? Com certeza. Hoje com o Triel, João Paulo. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias, hoje vem a Senador Canedo para falar de um lateral direito que marcou história no futebol goiano, o Triel. A gente estava falando no bloco anterior que você lembraria de alguns jogos importantes, assim, bem marcantes na sua carreira. Dá para já lembrar aí do primeiro, um jogo que te marcou bastante? A gente tem muitos jogos, né, que a gente ficou numa condição excepcional, que a gente marcou, a gente não esquece nunca, né, um jogo no Serra Dourada que, por coincidência, a seleção da Bulgária, um jogo que a seleção da Bulgária jogou a seleção brasileira no domingo no Pacaembu, ou no Morumbi, não sei, perdeu de 1-0 para o Brasil, gol do Roberto Dinamite, e veio fazer o amistoso, o mesmo time com o Goiás, quarta-feira à noite no Serra Dourada. Nós ganhamos de 2-0 da Bulgária, demos um passeio e eu fiz 2 gols. E por coincidência, aquele jogo, o cara perguntou pro tradutor, né? O cara falou pro tradutor, né? Para perguntar o dirigente do Goiás por que o número 3 não tinha jogado no domingo, quer dizer, na seleção, né? Aí o cara falou que eu não tinha sido convocado. O cara achou interessante. Mas são detalhes, né? E foi um jogo que deixou marcado bastante, que foi um jogo sensacional do Goiás, meu também. E também no jogo contra o Santos, 4-4 no Pacaembu, onde nós estávamos perdendo, já faltando 15 para o jogo de 4-1, né? Nós conseguimos empatar. Como é que foi aquele dia? Nos volte ao Pacaembu, no exato momento. Qual que é a primeira lembrança, Triel, que você tem daquele dia? E que eu não podia jogar aquele jogo. Eu estava com um problema no pubis, que eu não estava conseguindo girar. Né? E o Edu numa forma excepcional. Então eu não podia deixar o Edu dominar a bola. Porque eu nunca importei com ponta, não. Então até depois contar um detalhe do Edu e do Rivelino, você vai rir demais. Nesse jogo, o que acontecia? O Edu, quando ele vinha para buscar, eu encostava para ele não receber. Eu não vou conseguir marcar, né? E o Dino Sani lá atrás, no banco, me xingando. Por quê? Porque o zagueirão que estava jogando comigo era o Emílio, que o Macalé estava suspenso, e o Emílio não estava saindo. Então o que acontecia? O Emílio ficava com o centroavante, o Nenê, que era o outro ponto de lança, caía no vazio ali, em vez do Edu receber o outro atacante, ele recebia o Nenê. Aí o que o Nenê fazia? Dali tinha feito 3 no jogo. Mas o meu problema era o Edu, não era o Nenê, porque antigamente era o seguinte, você tinha preocupado com o seu ponta, não é preocupado com o cara que cai ali, né? Aí eu, daqui, acabou o primeiro tempo, 3-1 pro cara, e o Dino Sani, não sei o quê, eu falei, seu Dino, se eu não encostar no Edu, quem tem que ser ali é o Emílio. Ele falou, quer me ensinar esse treinador? Eu falei, não tô tentando te ensinar não, mas quem cai ali é o cara, o Edu que é o meu jogador. Aí mandou, tudo bem. Aí continuamos assim, nós empatamos o jogo 4-4, né? Aí foi quando fizemos 4-3, aí eu fui lá, o Lucinho pegou a bola dele, eu falei, vamos vir rápido, vamos empatar esse jogo. O Pelé olhou e começou a rir, falou, empatar 4-2, pô, aí empatamos o jogo 4-4, é um jogo que a gente nunca mais esqueceu, um jogo sensacional, nem eu nem a torcida do Goiás, né? Agora voltando só um pouquinho no jogo contra a seleção da Bulgária, eu tô aqui com a matéria do Jornal Popular, do dia do jogo, contando como é que foram os gols. Aos 15 minutos, o primeiro gol.
Triel driblou um adversário fora da área e com o pé esquerdo chutou violentamente a meia altura no canto direito, 1-0. Aos 35, o segundo gol. Triel recebeu de Maisena e chutou forte pelo alto, no canto esquerdo do goleiro. Foi um gol sensacional, dizia aqui na matéria do O Popular. E foi um gol, brincadeira, esse primeiro gol, como o Matinha pegou do lado direito, eu peguei a bola, o Matinha veio, toquei meio, devolveu para mim, eu driblei, botei na esquerda e fiz 1-0. Esse segundo gol foi um lance, o Goiás tocava, igual eu falei para você aqui no começo, né, antes da entrevista, que o toque de bola do Goiás, na época, não tinha qualidade, lógico que tem o Barcelona hoje, né, lógico. Mas era parecido com aquilo ali. O Paulo Gonçalves pegava o time nosso e nosso time jogava no toque. Nosso time não tinha negócio de... O cara que corria muito ali era eu, o resto era só no toque. O Goiás tocou essa bola tanto, aí quando chegou no Zezé do lado esquerdo, ele tocou no Maisena no bico da pequena área. Ele dominou de costa, de frente pro gol, dominou e o cara em cima dele. Como a marcação da Bulgária era homem a homem, ficou todo marcando o cara com o Maisena, ficou aquele buraco. Eu vim de trás com uma velocidade, só que o tempo o Maisena rola, ele nem olhou, jogou para trás, eu peguei a bola, veio rolando em cima da linha da pequena área. E o goleiro lá parado. Eu mandei no meio dele. Bum, a bola entrou, o cara falou que ignorância, mas vou chutar devagar, não sabia chutar devagar. E foi um gol sensacional. Foi um jogo que nunca mais a gente esqueceu, tá? Porque foi um jogo brilhante, o Goiás jogou um partidão. Tá? Como sempre, o Goiás crescia muito quando o time bom, rapaz. Pra você ter uma ideia, nós pegamos aí, nós fomos jogar. Só um detalhezinho que vocês não perguntaram, que você pode pesquisar aí. Teve uma seleção da Copa América aqui no Brasil, na época, jogada em Belo Horizonte. Foi disputar pela seleção mineira. Tá? Foi só, por exemplo, seleção mineira. Aí nós foi fazer 2 jogos com a seleção goiana. Se nós está dentro da competição, não podia fazer uma seleção. Então jogou lá, o primeiro jogo lá, no Mineirão, jogou o Goiânia, que era o nosso vice-campeão goiano da época, com a camisa da seleção goiana, jogou lá, acho que de 6-0, 6-1, não sei. E na quarta-feira, eles vinham jogar aqui no Serra Dourada contra o Goiás, né? Aí jogou aqui, nós metemos 3-1 e botamos na roda. Então você vê como é que era o time do Goiás. O Goiás se agigantava quando pegava um time de alto nível, um time bom, a gente jogava muito mesmo. Como também, de vez em quando, tomava uma lapada fora, né? Aí os caras, esse time do Goiás parece pijama, só serve em casa. Mas não era isso não, o Goiás teve grandes jogos fora de casa, jogadores conscientes, numa condição excepcional. Triel, você disse que quando chegou, morava ali no Hotel Paysandu, né, que é na Goiás com a Rua 5, e era pertinho do Estádio Olímpico. Chegou aqui, tinha só o Estádio Olímpico. O que você lembra do Estádio Olímpico, aquele antigo, e da construção do Serra e da inauguração do Serra? Que você viveu essa fase também. Com certeza. Inclusive, na época, houve uma dificuldade muito grande dos clubes goianos, né, dos times goianos, quando surgiu o Serra Dourada. Por quê? Porque o Serra Dourada é de dimensão muito grande, o gramado diferente, o Estádio Olímpico, aquela grama esmeralda, Cuiabana, aquela grama larga, né, e um campo de dimensões minutas, né, dentro da demarcação do campo. E o Goiás, como tinha uma condição excepcional de conjunto, o Goiás tinha o quê? Facilidade de aproximar os jogadores e jogar no toque. Quando chegou no Serra Dourada, multiplicou, porque o Goiás tinha uma condição física excepcional, né? Éramos muito bem tratados pela diretoria do Goiás. Normalmente os jogadores não tinham problema de vício de bebida, tinha alguns que tomavam uma cervejinha, mas os caras ficavam policiando os caras onde é que estava, né? Então, normalmente o Goiás treinávamos 2 períodos, tinha os nossos complementos alimentares, que na época já tomávamos. Quando chegava no Serra Dourada, ficava desigual para jogar. Os caras não acompanhavam o Goiás. Então, lembro do Estádio Olímpico exatamente isso, daquelas dimensões pequenas, super aconchegantes. Tá? Você não podia falar muito palavrão, porque tudo pertinho, negovia, né? Tinha que ir pertinho, mas era fantástico, era muito bom. Eu só lamento, no começo, que o futebol goiano seja um futebol sem memórias, né? Hoje você não pode... Eu acho que aqueles... Hoje, não sei, deve ter alguém em Goiás, em Goiânia, que deve ter aqueles filmes, por quem tem, guarda, porque... É uma coisa fantástica, né? O velho Estádio Olímpico. Hoje tem um estádio bonito lá, que eu ainda não tive o prazer ainda de ver o estádio lá, o Estádio Olímpico como é que está. Mas na época, a gente sente muito, né? Saudade daquele campo. Triel, você falou desses 2 jogos contra
a seleção da Bulgária, esse amistoso, e o jogo do Goiás contra o Santos. E hoje nós estamos em 2017. Essa partida entre Goiás e Santos foi lá em 1974, válida pelo campeonato de 1973. Como é que foi chegar aqui em Goiânia depois de ter empatado com o Santos de Pelé por 4-4? Pra você ter ideia, pra você imaginar, nós saímos de São Paulo, fomos para Fortaleza, né? Mas fomos pisando em nuvens, né? Todo mundo. Chegamos 2-1 do Fortaleza lá e chegamos aqui em Goiânia, no aeroporto São Genoveva, tinha um carro de bombeiro esperando a gente. Nós desfilamos da cidade com um carro de bombeiro, a delegação do Goiás, a torcida nas ruas, na rua, né? Os torcedores todos torcendo. Então, pra você ver como é que era o futebol antigamente. Hoje você vai, um jogo histórico aí fora, você vem, entra no carro de bombeiro e a torcida do lado joga pedra em você. Então mudou muito o futebol, né, meu irmão? Dentro desses jogos especiais, você estava contando aqui nos bastidores uma história do torneio seletivo de 76. Como é que foi aquele torneio pro Goiás? Aquele torneio, deixa eu te contar, rapaz, aquele foi terrível. Foi bom, mas foi muito, não digo que seja emocionante, foi muito emocionante. Por quê? Porque o Goiás, nós estávamos disputando o Campeonato Goiano na época, e nós estávamos na frente do campeonato, liderando o campeonato, o time estava bem na competição. E como tinha um diretor da época da CBF, que era parente do João Avelange, que era diretor do Goiás, tinha essa facilidade, esse né, contato, e o Goiás estava sempre no Brasileiro, né? Então o que aconteceu? Já estava o Goiás, já estava no Brasileiro, aí o Vila Nova, Goiânia e Atlético queriam o caso, não, tem que ser o campeão e o vice, aí botaram aquilo ali, pô, mas como é que vai saber? Não acabou o Campeonato Goiano, né? Aí o Goiás estava na frente, ia ser campeão, como fomos campeões invictos naquela época. Aí os caras falaram, não, vamos fazer um torneio seletivo para os 4 clubes da capital. Quer dizer, aí as forças equivaleram, né, meu irmão? Quer dizer, as chances vieram tudo igual para todo mundo, né? Aí foram, reuniram com a gente, a diretoria do Goiás, e perguntaram o que a gente achava disso. Aí justificaram, olha, se vocês colocarem, se a gente colocar a vaga nossa em jogo, nós vamos ganhar o torneio e vamos ganhar dinheiro. O que é que vocês acham? Perguntou aos jogadores. Não, pode botar que nós vamos ganhar o negócio. Aí nós fomos pro jogo, meu irmão. Aí na última rodada, né? Ficamos um ponto na frente do Atlético e o Goiânia, e era 2 vagas. O Goiânia ocupou uma vaga, né? Ganhou 4 do Vila na preliminar. E na de fundo vamos disputar a vaga com o Atlético, dependendo de uma vitória ou do empate, né? Do empate para poder classificar. E o Atlético fez 1-0 na gente, gol do Traíra, né? Num lance incrível, né? Com o Macalé, até o Macalé, eu sei que ele é ouvido assíduo da 730, o Macalé é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar até hoje, né? O cara meteu a bola por cima, eu virei, quando eu virei ele saiu de frente, eu achei que era dele, parei, ele falou, poxa, eu falei, não deu, o cara entrou no meio, fez 1-0 na gente, rapaz, deu uma mão de obra, e não podia tomar o segundo, e teve um lance também que eu até vou contar pra você, incrível, o cara meteu uma bola, lá na linha de fundo, 1-0 Atlético, na linha de fundo, o meu goleiro saiu, o Elcio, que estava no gol, saiu lá na linha de fundo para pegar o Rubinho, para a direita do Atlético, o Rubinho driblou ele e cruzou na área. O Aguinaldo era um jogador que devia do Fluminense, um grandão, subiu na marca do pênalti. Subiu e pum, ele deu azar porque ele cabeceou lá dentro do gol. E eu entrei para cobrir, né? E ela veio no alto. E meu forte nunca foi o alto, né? Rapaz, se ela veio do lado, era 2-0, acabava o jogo. Eu subi, barrei na ponta do cabelo, ela pegou na trave e saiu, tá? Não foi o gol. E aos 44 minutos, 45, não sei se você lembra, no Serrador, aquele relógio, né, que marcava o tempo do jogo. Eu me lembro como se fosse hoje, rapaz, preocupado, né, com o jogo, aí tentando empatar o jogo para ganhar. Um detalhe interessante, hoje até, conversando com vocês em off, a torcida hoje começa a xingar, vaiar, o estádio lotado, quase 70 mil pessoas no estádio, você pode olhar, pesquisar, depois você vê muitos torcedores que estavam no Serra Dourada, a torcida do Goiás, ninguém saiu, 45, ninguém, todo mundo sentadinho lá, quietinho, a torcida do Vila Nova, Goiânia e Atlético, fazer aquela farra, né, dos caras do Goiás. E aos 45, quando pulou o ponteirinho para 45, o Matias jogou uma bola para mim do lado direito, eu entrei batendo na área. Pegou a mão no meu pé, ela foi dentro do gol. E como ela bateu na grama e correu assim, o Nonô, que era o goleiro do Atlético, veio dando tapinha nela para a linha de fundo, para passar o tempo, né? Ele não viu que o Rinaldo fechou do fundo para o meio. Rinaldo Irineu,
lépido e arisco, ponteiro esquerdo, Rinaldo, muito bom jogador o Rinaldo, jogou no Cruzeiro, você conhece o Rinaldo, e roubou do Nonô e puf, 1-1, acabou o jogo, rapaz, quase mataram o Nonô. Então foi um jogo, rapaz, inesquecível, um jogo fantástico aquele do Goiás. Hoje com o Triel aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, o tempo é escasso com a gente precisa resumir para o último bloco. Mas você teve uma passagem pelo Vila Nova e daqui a pouquinho eu quero saber de uma história que você não apareceu numa foto. Você vai contar pra gente essa história? Com certeza. Ainda tem outra ainda, num pênalti Goiás e Vila no Serra. Eu te conto a história daqui a pouquinho. Hoje com o Triel, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias lembra hoje das memórias, né, de Triel, lateral direito, Fúria, que brilhou no futebol goiano na década de 70 e até ali no comecinho de 80. Foi nesse período que você trocou o Goiás pelo Vila. Como é que foi essa história, Triel? Aquele detalhe que eu falei pra você, né? A gente vai, depois da contusão... Como é que foi essa contusão primeiro? Que contusão foi essa? Essa contusão foi o seguinte, foi no lance no Senador Roberto Oliveira, desde o início, para aumentar o seu bloco, senão aqui é de noite. Eu fui vendido para o Palmeiras, né, na época, né? Aí viajei para São Paulo, cheguei em São Paulo, aí acho que foi numa terça, quarta-feira, indo do Goiás e Vila Nova no domingo, Campeonato Brasileiro. E eu fui lá com todos os remédios, tudo pronto, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Aí, jogo domingo. E naquele jogo, diferença de 2 gols, era 3 pontos, em vez de ser 2, brasileiro naquela época. Aí o que aconteceu? O presidente do Goiás, que era o José de Seba na época, me ligou e me perguntou, pô, você não pode jogar o brasileiro pelo Vila, pelo Palmeiras. Então vem aqui dar jogo pra nós. Aí, pô, eu tinha casado de novo, né? Tava doidinho pra voltar aqui, né? Aí eu cheguei no Bruno Sacomani, que era o presidente, falei, doutor, pô, deixa eu ir lá, pô, hoje é sábado, pô, deixa eu ir lá, pô, jogar esse jogo, segunda-feira eu tô aqui, né? Terão, pelo amor de Deus, você não é mais jogador de Goiás, você agora é jogador do Palmeiras, vamos trabalhar você aqui, você vai se condicionar, preparar direitinho, daqui a seleção brasileira, não sei mais do que, uma série de coisas. Vamos assinar contrato para comprar um apartamento aqui na coisa, em São Paulo. A sua vida agora mudou, rapaz, esquece igual. Eu falei, não, argumentei. Pô, até quase 5 horas da tarde, o homem não aguentou, falou, tira pelo amor de Deus. Ô, Valdir, faz favor, lá no Parque Antártico. Ó, pega uma passagem de avião aí, São Paulo, Goiânia, São Paulo. Olha, segunda-feira tem um voo que sai de lá, acho que 6 horas da manhã, assim, você ser bem, para treinar às 9 horas. Não, ele pode apostar que eu estou aqui. Me vinha mesmo. Pegou o avião e fui embora. Cheguei à noite em Goiânia, eu fui direto para Serrinha, concentrei, vamos pro jogo. Aí chegou no jogo bom, rapaz, 1-0, 2-0, botou um Vila na roda, o Goiás nitidamente superou o time do Vila. Aí o que aconteceu, um detalhe interessante, acabou o primeiro tempo, 2-0 Goiás. Eu entrei no vestiário, brincadeira não, a gente fala de premonição, nada disso. Acontece, coisa incrível. Quando eu desci o túnel do Serra Dourada, parece que, sabe quando você está no... Eu vi esse tipo na Arábia Saudita, que lá você sai do apartamento, onde o ar-condicionado é ligado direto, só que ao contrário, você sai do frio e entra no quente. Eu saí do quente, parece que desceu um calafrio de mim, rapaz, um frio danado. Quando eu cheguei dentro do vestiário, eu já entrei passando mal, quase fazendo vômito já, impressionante, não sei o que aconteceu. Fui lá, lavei a cabeça, coisa e tal, não melhorava no intervalo do jogo. Falei, doutor Marco, doutor, tô passando mal. Ó, tá 2-0, vai ser 4-5. Aí, tranquilo. Bota outro aí. Não. Aí, argumentou, aí falou, então faz o seguinte, entra, se você não se sentir mal, eu tiro você. Eu falei, não, beleza. Voltei ao segundo tempo, mas voltei bambo, sabe? Me deu uma injeção na veia, um Plasil, meu negócio de estomacal, eu entrei no jogo. Primeiro lance, 3 minutos de jogo. O cara meteu uma bola pro Humberto Ramos, do Vila,
e um ponta do Vila, assim, meteu a bola, né, e o Macalé veio na jogada, e eu de longe via jogar assim, quando eles bateram, a bola sobrou do lado assim, eu fui meter a perna na bola, dei um tapa, desse lado aqui para pegar aqui, é muito rápido, né, deu um tapa, quando eu dei o tapa para sair, quando eu dei o tapa, meu pé ficou, eu sentia que na perna, né. O Roberto Oliveira veio de lá, não veio especificamente para me pegar, nada disso, ele pulou no bolo, pegou minha perna na alavanca lá, estourei todos os ligamentos do joelho, todos. Aí, rapaz, ardendo, Aí quando eu levantei, fui levantar, a parte de baixo da perna ficou no chão. Fiquei nervoso, falei, nossa, eu vou ficar aleijado? Minha perna, estourou tudo. Aí fiz assim, o doutor entrou, olhou, pegou, nossa senhora, o doutor ficou nervoso. E aí me levou pro vestiário, botou um gelo, e o doutor ficou andando para lá e para cá dentro do vestiário assim, e falou, puta merda, eu nunca vi uma contusão dessa. E eu fiquei apavorado, e aí? Aí pronto, rompeu os ligamentos do joelho. Aí eu falei, doutor, vem operar hoje? Ele falou, não, amanhã. Você vai para casa, vamos ver a reação do seu joelho, amanhã te opera. Aí me levaram na tala, com gelo, né, para casa. Aí à noite eu estou em casa deitado. Era o que, umas 11 horas da noite, vendo televisão. Tinha até esquecido da contusão, vendo televisão. Quando eu vi o corredor lá da casa da minha ex-sogra, era assim, né? Eu vi, entrou um cara baixinho, gordo, paletó de terno azul, um azul escuro, sabe? Gravata vermelha, cara. Eu vi, era o presidente do Palmeiras. Ele chegou, entrou dentro do quarto, olhou para mim, falou uma palavra, olhou para mim assim, balançou a cabeça negativamente assim, virou, foi embora, eu nunca mais vi, até hoje, entendeu? E aí começou a minha saga para recuperar esse joelho para jogar, né, meu irmão? Então esse foi um dos detalhes interessantes da minha carreira também. E aí, depois da contusão, você foi para o Vila Nova, que foi a pergunta que o João te fez. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, foi aquela luta para recuperar meu joelho, né? Aí um bochicho que eu ia ficar aleijado, que minha perna ia ficar dura, que eu não jogava mais futebol, e bababá, e eu comecei, né? Tudo a trabalhar em cima, me deram. Aí o pessoal da cidade me deram bicicleta, para mim eu vim de bicicleta e peso todo dia. Inclusive, teve um detalhe, o Zico, depois operou o joelho no ligamento, aí fizeram uma manchete do Zico. O Zico fazia 1000 exercícios por dia, eu fazia 2,5 por dia no joelho, lá na Serrinha. O Goiás comprou um gladiador na época, e eu usava aquilo ali, eu tinha a chave do gladiador, eu ia ali todos os dias, de manhã e de tarde. Ficava até de noite, chegava de tarde, saia de lá de noite, exercício. Tanto é que para mim não perder a contagem do número de exercícios, eu pegava aqueles pauzinhos de picolé, sabe? Eu comprei aquele bolo e eu cada exercício que eu fazia, eu botava um pauzinho ali para contar aquele bolão. Todo dia era aquilo ali. Então, eu consegui ter uma recuperação boa do joelho, né? E voltei a jogar, né? Aí voltei a jogar e aí o que aconteceu? Aí eles não acreditaram mais. Vamos fechar aqui com a sua passagem rapidamente pelo Vila Nova. Como é que foi? No Vila, a primeira coisa que no Vila Nova que eu vi, não é que eu gostei, que eu achei diferente do Goiás, como jogador de futebol, lógico, foi exatamente quando eu cheguei lá no Vila Nova, eu nunca tinha visto o Goiás não fazia isso. O Goiás era um clube que os jogadores concentravam, né? Cada atleta, especificamente nos seus apartamentos, né? Esse negócio de ficar com resenha, não tinha isso. Os cara lendo, né? Lendo livro, um estudando, que os caras, o Ulisses advogado, o Alexandre, não sei, todo mundo estudando, né? E o único que fazia bagunça era eu, Peter, Matinha, até o Peter, inclusive, o Peter era um jogador que fugia um pouquinho do normal. Porque quando a coisa passava 9 horas, ele chegava às 10, com o olho vermelho, né? E o Babatana falou, Peter, que olho vermelho é esse? Falou, por que, Babatana? Uns tem os olhos preto, azul, verde, o meu é vermelho, não pode. Entendeu como é que é? Então, quando eu cheguei, acostumado com essa vida do Goiás, cheguei no Vila Nova, estranha um pouquinho, para melhor, né? Para ficar mais à vontade. Cheguei lá, acabou. O primeiro treino que eu fiz do Vila Nova, acabou o treino, aí o Luizinho, Zé Henrique, aquela rapaziada, meus amigos hoje, né? Roberto Oliveira, todo mundo, aqui é o seguinte, todo dia depois do treino, nós vamos lá no setor ali, Jardim Guanabara, não, aqui pra cima, nós vamos lá benzer. Falou, se é benzer, vamos benzer também, né? Eu tô na área, se benzer, eu vou benzer também, eu tô no time. Cheguei lá, vou benzer, que benzer nada. Cheguei lá, os caras estavam, churrasco, e vamos, esse é o time, meu irmão. Aí, pá, daqui é o seguinte, pá,
Aí, bom demais, rapaz. Então, esse foi um dos detalhes do Vila Nova, que foi, mal sabia eu que futuramente, resumindo toda a história, né, do Vila Nova, na minha passagem pelo Vila, sabia que por trás daquilo ali tinha o quê? Que fui contratado, foi de um papo de dois amigos, né, um que gostava muito de mim e o outro que era amigo dele demais, que era o dono do hospital, diretor do presidente do Vila, esqueci o nome do médico, meu parceiro, meu amigo demais. E o presidente do Vila na época era amigo mesmo, aí um queria comprar o carro alemão do cara que custava uma grana. Como eu estava machucado, já não valia quase nada na concepção deles, o cara falou, vamos fazer o seguinte, eu quero o seu carro. Se você me vender o seu carro, eu passo a tirar para você. O cara vendeu o carro para ele, vendeu para o Vila. Aí eu fui para o Vila jogar no Vila. Entendeu? Só que com a minha chegada no Vila Nova, perturbou algumas pessoas. Por quê? Porque eu joguei muito tempo no Goiás, a rivalidade era muito grande, uma rivalidade, né? E aí depois eu fiquei sabendo que tinha um diretor lá, não sei se falou para me irritar, que tinha me contratado para me parar, para me encerrar minha carreira no Vila. Me encerraram sim, mas até quando eu quis parar. Eles não conseguiram, não. Tá? Então o que aconteceu? Aí eu falei, tudo bem, vamos ver. Aí tanto é que aconteceu que eles contrataram o Tripiche, contrataram o Ronaldo, tinha o Valdo e tinha o Tarcísio. Comigo eram 5 laterais de Vila. Tudo eles tentando contratar para me tirar. E eu, treinava pra caramba, né, meu irmão? Aí teve um lance aí, até um lance que eu te falei que me tiraram da foto, né? Aí eu fiquei sabendo. É verdade que você não apareceu na foto do Tetra? Parece que foi de propósito? Você pode olhar no placar que tem todas as torcidas, eu não tô lá, porque me tiraram, né? Mandaram, eu falei, mas por quê? Porque eu cheguei no Vila, cheguei no Serra para jogar, e o jogo contra o Internacional aqui no Serra. Mário Sérgio era o ponto esquerdo. Eu cheguei no vestiário, quando eu vou lá na cabine número 2 pegar o material, aí o meu amigo Mirim falou, Triel, tá lá no 13. Eu falei, Peguei a cabine, botei, né? Aí fiquei sabendo, né, que era por isso, né? Aí, e pior, você não sabe, 44 minutos de jogo, para 45, o cara me botou no jogo. E tem um detalhe ainda do Salomão, aquele livro, vou contar para você depois. Ele mandou aquecer, eu falei, não, se eu aquecer, aí eu fui irônico com ele, né? Falei, se eu aquecer, eu não jogo, pô. Você quer que eu jogue? Quer que eu entre? Se eu aquecer, eu não entro, acaba o jogo. Entrei, parei, aí o Mário Sérgio olhou e falou, aí, Triel, o que é isso? Falei, eu vou virar esse jogo, tá 3-0 pro Inter. Falei, vou virar esse jogo, hein? Aí quando eu botei o pé no chão, acabou o jogo, nem consegui dar um passo dentro de campo. Que sacanagem mesmo que eles faziam isso. Faziam na época, né? Que inclusive... num jogo até interessante, até vou contar antecipado, nem conversei com você sobre isso. Nós jogamos o Campeonato Brasileiro esse ano todinho, né, nesse campeonato. Aí a última partida nossa era contra o Londrina, lá no Paraná. Tá? Aí fomos jogar com Londrina e pá daqui, pá. Aí já perdemos acho que 3-0 o jogo e eu fora. Me tiraram mesmo, cara, com raiva tiraram. Aí, querendo me sacanear, o Jorge Vitória é o treinador. Botou lá assim, vai sair Valdo, entrar Sebastião. Falta de respeito, tá? Não é por causa do nome, não, que é o meu nome de batismo, não vou ficar com raiva, mas é falta, é molecagem, né? Aí quando eu estou na beira do campo para entrar, anunciou no alto-falante, atenção, vai sair Valdo e entrar Sebastião. A torcida gostou, chorou, rindo. Aí eu voltei e falei para ele, você fala o meu nome direito lá, senão eu não entro. Nada. Se não falar, eu não entro, rapaz. Aí falou lá, sabe o que é da Triel. Aí eu entrei no jogo, acabou o jogo, beleza. Aí virou e falou assim, e o Vila fazia um amistoso contra o Maringá em Maringá. Depois de Paraná. Aí ele falou, esse amistoso lá, eu vou botar você pra jogar. Eu falei, se eu fosse você, eu não botava, não. Falei pra ele assim, treinador. Mas por quê? Porque eu tô bem demais, rapaz. Se você me botar no jogo, eu vou sacudir, vou jogar muito, você vai cair lá em Goiânia, rapaz. Você já tá doido? Põe não, vai ser bobo, rapaz. Bota pra quê? Não, mas vou botar assim mesmo, rindo. Falei, tudo bem, botou no jogo. Primeiro tempo, 2-0, 2 meu. Aí acabou o primeiro tempo, eu passei com ele e falei, meu filho, tira, vou fazer mais 2 no jogo. Você tá morto lá que você chegar em Goiânia. Falei, vou te tirar, pode sair. Falei, então, tudo bem. Lá e perdeu 3-2 o jogo, caiu aqui, de todo jeito ele caiu. Tinha uma história de um Chevette verde também que eu queria que ele contasse.
Porque não é porque eu saí do Goiás, Vila, eu tinha um Chevette verde, né? Agora você imagina eu chegar na do Chevette verde, os caras vão tira esse Chevette daí, que eles vão rapar seu carro. Aí eu tive que vender o Chevette e comprar uma pala vermelha, balão vermelhão, aí ficou tudo beleza. Mesmo assim, eles queriam arranhar meu carro. Creu, você sabe que a gente precisa de um outro programa para contar a sua história como treinador, né? Ainda tem muito ainda para contar para você, que você não tem noção, rapaz. Como tem inclusive, eu vou contar para você a história que eles falaram que eu estava vendido no jogo Goiás e Vila no Serra. Se você quiser ouvir, eu posso falar. Agora, manda aí. Vamos terminar com chave de ouro. Eu teve um treino coletivo, um jogo Goiás e Atlético, Vila e Atlético no Serra Dourado, uma quarta-feira à noite. E no treino coletivo eu fui no fundo, o Roberto Vila lançou uma bola longa, eu saí no fundo, deram o carrinho, pegou meu tornozelo, não teve problema, né? E eu querendo jogar numa sexta-feira, para jogar no domingo, tornozelo desse tamanho, não tinha como jogar. Aí, né, eu fiz tratamento, queimei meu tornozelo todinho, aí querendo jogar. E fui para concentração e não tinha jeito. Inclusive, para você ter uma ideia, para me vetar do jogo, lá no Centro de Líderes, onde o Vila concentrava, foram 5 médicos do Vila para me vetar. Um só não dava, dizia 5. Não, esse pode, o outro não, isso não pode. Eu falei, calma, senão eu não vou jogar, não tem jeito de eu jogar. O tornozelo está muito inchado, está doendo, não vou jogar. E por causa de tratamento. No outro domingo, eu estava curado. Aí Vila e Goiás. Aí eu meti a chuteira e desci pro campo para treinar. O doutor falou, volta, show, vai, eu falei, doutor, o tornozelo tá bem. Não, pode voltar, que o tornozelo seu tá ruim. Fiquei ruim, doutor. Eu falei, doutor, vai começar. Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha. Fui lá dentro do médico, botei, tirei a chuteira, tirei a meia, tirou a atadura, pegou o tornozelo. Dói? Dói não. Eu falei assim, o senhor vai quebrar meu tornozelo, hein? Dói não. Mas mesmo assim você não vai poder entrar no jogo. Ué, por que não posso? Ué, porque você pode machucar. Eu falei, eu posso machucar o outro que não está machucado? O que é? Não, por mim está vetado. Quando eu saí, que eu passei, o Vail vinha descendo para começar o treino. Falei, o que é? Ele falou, calma, depois do jogo, depois do treino a gente conversa. Falei, Vail Mota, técnico. Vail Mota, Depois do campo, depois do jogo, do treino, eu falo para você. Eu falei, mas o que é? Aí fiquei lá, sabendo o que era. Aí descobri mais tarde, que eu passei perto já de noite. Passei de noite lá perto do escritório, o João Carneiro, com o pessoal do Vila, falando, não é assim que faz, meu irmão, você tem que fazer diferente, isso era errado. E eu entrei e falei, irmão, o que é? Então tem alguma coisa. Aí descobri. O Claudio me falou, o Claudio ali na época, disse que eu não ia jogar porque eu estava vendido, estava na gaveta do Goiás pro jogo com o Vila Nova. Eu falei, Aí, o jogo. Aí vamos pro jogo, Vila Nova e Goiás. Eu quero ver se me tira. O jogo, cheguei no jogo, rapaz, ganhamos 2-1 do Goiás, rapaz, no Serra. Aí é um detalhe interessante. Metemos 1-0 no Vila, o Paulinho lançou uma bola. Eu tenho até esse gol gravado lá em casa. Paulo Benga, né? Meteu a bola para mim no lado direito, eu fui no fundo, cruzei, o Zé Ronaldo de cabeça, 1-0. Aí, Aí o segundo tempo, 35, Goiás empatou. Gol do Luvanor, mas gol contra meu. Mas gol contra por quê? Meteram a bola pro Luvanor, ele driblou o cara e entrou batendo. O Serginho saiu do gol, esbarrou na bola, ela saiu lá no cantinho. Eu fui daqui, dei um carrinho para tirar a bola, o Roberto Oliveira veio daqui também, né? Ele parou, e eu dei o carrinho, ele parou, eu engoli a perna. Quando eu estiquei a bola, eu toquei na bola 1-1. Aí 1-1, finalzinho do jogo, o juizão. Eu fui no fundo, uma bola, o Zé Ronaldo foi cabecear, o cara fez a falta, o juizão no cal, pênalti. Fui pegar a bola pra bater, e aí? E aí? Você não tava vendido? Eu tava vendido, e aí se eu erro? E se eu erro? Eu erro. Ajeitei a bola e, por coincidência, o goleiro do Goiás era o tal de Birajara, que ia jogar no Bom Sucesso no Rio, que eu tinha feito uns 3 gols de pênalti nele, ele sabia onde eu batia. Eu ajeitei a bola e falou, não adianta que você bate forte aqui nesse canto. Eu falei, mas não dá tempo pra você pegar, bobo. Você vai lá que você não vai pegar. Aí eu vou pegar. Eu falei, se eu der a paradinha, eu jogo do outro lado, hein, rapaz. Aí eu tomei a distância, né? E apitou, eu fui, batia forte, lá no cantinho, no chão, 2-1, acabou o jogo. Já me embora, pô. Aí eu cheguei no Vila Nova, falei pros caras,
Essa camisinha vermelha me dá alergia, rapaz. Aí pronto, com aquela briga todinha, mas são todos meus amigos. Eu acho que foi questão de rivalidade na época, de raiva dos acontecimentos, tá? Depois, bom, não teve nada a ver, né? Só sei que o meu passe é do Vila até hoje. Com o Triel, fechamos o Futebol de Goiás, suas histórias. Para finalizar esse programa especial, o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, meu gol, É hora de Museu do Gol. No dia 14 de outubro de 1973, o Goiás enfrentou o Santa Cruz no Estádio Olímpico, em partida válida pela primeira participação do futebol goiano no Campeonato Brasileiro. O Verde era uma das sensações após liderar a competição por algumas rodadas e goleou os pernambucanos por 5-1. Triel foi o autor de 2 gols, o último deles em cobrança de pênalti. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. 730, a Rádio Show do Brasil! Martinho dá para Elinho. Maurício solto pelo setor direito. Recebeu o Paguete. Vai devolver para o Elinho. Devolve no setor esquerdo. Elinho, atenção, parou, ganhou no fundo de campo. Pode cruzar, caiu. Pênalti, marca o árbitro. E foi indiscutível, claro, insofismável a penalidade. Penalidade máxima contra a equipe do Santa Cruz. Gilberto no centro do gol. Público todo de pé. Pode acontecer o 5º gol do Goiás. Triel vai bater para a equipe esmeraldina. Gilberto está no centro do gol. É Triel autorizado pelo apito do árbitro. Pode ser o 5º gol do Goiás. A torcida está de pé. Autorizado o Triel. Correu. Lá vai bomba. Fuzilou. Gol! E gol! O gol de fé! O gol de raiva de Triel! O gol para rasgar a rede! Triel, uma bomba! Lá em cima! E ele fez questão de falar: eu vou mandar lá em cima, porque lá está o Senhor, o nosso Pai, abençoando a vitória maiúscula, portentosa, sensacional, fabulosa, extraordinária desse extraordinário Goiás Esporte Clube. Triel, camisa número 3. Ora! 27 minutos, segundo tempo, no placar da Madeireira Lisboa. Goiás 5, uma mão cheia. Santa Cruz 1. Gilberto, levanta que vem mais. Você acompanhou a edição 148 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje foi a vez de tornar inesquecível o ex-lateral Triel, uma das lendas do futebol goiano. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Siga a gente no Instagram e no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Grande abraço e até a próxima. Atenção, preparou, correu e chutou.